Olá, seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Gisela Schmidt, dona do projeto Gastromar. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada, Gabriel. Obrigada por me receber. Estou animada aqui e feliz de conhecer teu projeto aqui do podcast da Garbin. O prazer é todo nosso, né? Até sabendo, conhecendo um pouco do projeto Gastromar, vendo todo o amor que você tem nesse projeto, como ele foi feito e tudo mais. E ter produtos nossos também nesse. Pois é, depois de um longo namoro. Então, é maravilhoso ver isso, sabe, aplicado do jeito que vocês fizeram e tudo mais. Eu adorei isso. Acho que é um case fantástico para realmente fazer as pessoas pensarem fora da casinha mesmo, sabe? Pensar de um jeito diferente em como elas podem valorizar o seu negócio, né? Usando, óbvio, equipamentos de alto nível, com ótima qualidade, com ótimo design, etc, né? Claro, claro. Mas vamos do início? Vamos lá. Conta para quem está em casa, quem que é a Gisela? Bom, eu sou uma mulher cozinheira, empreendedora, mãe de 2 filhos, da Glória do João Miguel, e paulistana de nascença, e escolhi Paraty para montar um projeto novo, né? Já cozinhava aqui, já tinha um projeto, o meu próprio negócio de catering, que foi uma longa caminhada que a gente vai falar aí ao longo da nossa conversa. E então hoje eu moro em Paraty há 12 anos, né, tô lá há 20, assim, mas criei o projeto Gastromar. E sou essa mulher curiosa, interessada em tudo, em aprender, com essa ansiedade também em realizar coisas com propósito. Não, isso é maravilhoso. É muito legal ver você falando sobre o assunto, né? Porque eu me recordo da primeira vez que a gente conversou aqui, você tinha uma alegria de falar sobre o projeto, que isso é o que move muita gente, né? Acho que Move. o empreendedor como um todo, né? Empreender já é uma tarefa difícil, né? E não se empreende só por dinheiro, na minha opinião. Né? Se empreende realmente por um propósito, Por né? propósito e paixão, né? Exato. Né? E isso, consequentemente, vai te trazer bons lucros, boas coisas. Mas é muito legal ver um pouco do overview geral dessa história, né? Porque um paulistano acostumado com essa rotina daqui, E facilidade né? da cidade grande, né? Paraty é uma cidade ótima. Eu adoro Paraty. Maravilhosa, Mas a gente está falando de cidades muito diferentes, né? muito. Como é que foi essa mudança para você, assim, de sair de uma cidade grande? Olha, foi enorme, né? Assim, o que começou assim, na verdade, eu fui para Paraty há 20 anos atrás para fazer um trabalho de consultoria. Eu já fazia aqui, além do meu catering aqui, eu tinha uma consultoria que eu ajudava a montar restaurantes, treinar a equipe, criar cardápios, fazer produções de A e B, de alimentos e bebidas. E aí, numa dessas, eu fui parar em Paraty. E aí, montando lá para um cliente esse restaurante, Paraty não era ainda o que é hoje, né? Enfim, com esse movimento todo. E então foi assim uma missão bem desafiadora. Eu levei uma equipe daqui, eu treinei um pessoal de lá. Aí, enquanto eu estava fazendo esse trabalho, eu conheci uma francesa que tinha uma sócia que estava montando um bistrô lá e que Legal. precisava exatamente desse serviço. E essa francesa tinha escolhido Paraty também para morar. A Loreta, né, hoje minha madrinha, porque ela Que que no legal. final me apresentou meu marido. Olha só. E ela é uma grande cozinheira, assim, mas na verdade uma jornalista de formação que trabalhava, enfim, tem uma história enorme aí, veio para o Brasil para ser a hostess do Regines, né, nos tempos dos anos 70 e tal, uma pessoa interessantíssima, tal, e que foi isso, assim, amor à primeira vista, e aí eu Legal. acabei por a gente continuar essa relação e comecei a levar muito a minha estrutura de catering para lá para a gente fazer eventos juntas. E aí é isso. Até que teve um dia que foi muito curioso. Eu estava com a minha equipe toda do restaurante, ia ter uma festa fantasia na praça. E aí a gente acaba de abrir o restaurante, uma loucura, né? Até a coisa É, se ajeitar, se azeitar. Não conseguia fechar o restaurante cheio, o pessoal super desanimado, a gente vai conseguir chegar na festa, não vai conseguir chegar na festa. Falei, gente, vai dar tudo certo. Aí chegou no final, eu peguei umas folhas sulfites, assim, grudei em todo mundo, falei, somos o final da festa e o melhor. A gente chegou no final da festa, se divertimos e tal, e aí naquele dia eu tava amanhecendo, assim, na praça, e bateu um sentimento muito forte de falar, nossa, eu vou acabar minha vida aqui nessa cidade. olha só, que E eu acho que a legal. partir dali eu comecei a criar essa relação com Paraty de muita
identidade e um imã mesmo, né? Assim, de ver o quanto ali talvez precisasse de mim e o quanto eu precisava dali, Sei. sabe? E aí, depois, só que aí, enfim, fui fazendo esse trabalho. Quando eu tive a minha filha, né, a Glória, ela estava com 4 meses, eu estava numa mamada, literalmente, com a minha madrinha, com a Loreta. E aí, na verdade, eu não parei de trabalhar aqui, eu estava fazendo evento, imagina, com 9 meses, fazendo evento para 300 pessoas. E aí ela nasceu, eu achei facílimo. A Glória chegou da maternidade, gente, eu estava em casa, eu tinha que amamentar. Para mim, aquilo era tão fácil, porque eu fazia evento sem parar. E aí eu lá amamentando, falei, nossa, tinha um pato no meu freezer, eu falei, vou fazer um cassoulet. Aí fiquei marinando o pato, aquela coisa toda. Meu marido no outro dia. E aí eu falei, chamei uns amigos para virem comer um cassoulet. Mas Gisela, a Glória acabou de nascer, tô ótima. Então, para mim, foi essa facilidade. Só que aí chegou no momento, ela estava com uns 3 meses, eu voltando de um evento de, sei lá, acho que eram isso, 300 pessoas. E aí, fechando o evento, eu voltei para dar de mamar. E aí eu falei, não, mas eu vou voltar para o evento, para fechar o evento. Daí, nesse momento, ele falou, não, acho que você está muito louca, você não está nem lá nem cá. Segura um pouquinho. Aprende a dizer não, porque era uma coisa que realmente eu não sabia dizer não. E eu estava, realmente, meu trabalho na época estava bombando e eu sempre, né, tinha muito pique, sempre tive muito pique, muita energia. E ali ele falou: não, então vamos fazer o seguinte: vamos ficar 3 meses em Paraty para você, né, olhar o seu negócio de fora. Foi isso que ele falou. Meu marido é empresário e vem de uma família de empresários, então sempre foi muito boa essa nossa troca. E aí ele falou, para você olhar de fora o seu negócio e ver, né? E também poder curtir essa maternidade e Sim, tal. com Só certeza. que eu cheguei em Paraty, estava sentada então nessa mamada com a Loreta, e ela falou: ah, então já que você vai ficar aqui esses 3 meses, vamos criar um negócio, vamos fazer umas aulas de cozinha. Eu falei, ai, Loreta, vamos, porque, nossa, realmente, nisso. A gente já tinha o Sem Pressa, o Miguel tinha construído esse barco, fazia ali, sei lá, 2 anos, e eu levava as sobras dos eventos aqui de São Paulo para lá, e a gente fazia uns almoços inesquecíveis, assim, né, Que no legal. mar e tal. E aí eu andava ali na marina e falava, nossa, não tem nada de comida para os barcos, não tem nada de serviço, tal. Daí ali naquela mamada saiu toda a ideia, o conceito e o nome do Gastromar. Que Aí a legal. gente chegou ali com o pessoal e ia falar, então, a gente acabou de criar um novo negócio, chama Gastromar, é um catering náutico, onde o luxo é o mais simples. Foi Nossa, assim. que legal. Não, olha o ponto, né? Que enquanto você estava grávida até os 9 meses, isso é uma coisa que é muito importante lembrar, como o empreendedor ele tá tão envolvido com o negócio É, que muitas vezes ele se coloca no segundo plano. total. O projeto é mais importante, o evento é mais importante, o negócio é mais importante. E realmente a gente tem que muitas vezes é sempre bom ter alguém do seu lado para falar, "Opa, segura um pouquinho, Dá uma dá pausa, uma pausa, né? Uma vem pausa. aqui, É. até para você se colocar e poder pensar de uma forma diferente. E até surgem negócios novos dessas, Novos, que eu acho que dessas é isso, quando você paradas, né? sai, né? Você sai, você olha de fora para você também, Sim. eu acho que é importantíssimo, assim, fazer esse exercício periodicamente, né? Até para a gente conseguir ver Com se a gente certeza. está no caminho certo e fazendo as escolhas certas, porque eu acho que a vida é sobre isso, né? Sobre escolhas. É, basicamente, né? É, E como a gente vai não só encarar nossas escolhas, como a gente vai acompanhar e desenvolver elas, né? Então, aquela coisa, poxa, de falar, eu vou fazer bom, tive uma ideia do Gastromar, pô, legal, tal, não sei o quê. Mas isso, se você, com certeza os desafios surgiram no início. muitos, muitos. Muita gente desiste na primeira. Na primeira, na verdade, É, assim, e, já era um desafio por si só você fazer uma mesa navegante. sem dúvida. Então pensa assim, no começo que eu se esqueci uma cebola, era a cebola mais cara do Brasil, porque eu tinha que alguém trazer essa cebola. Então até ajustar, né, todas essas coisas, né, O procedimento a gente ali. começou juntas, né, o Gastromar, a Loreta e eu, e ali a Loreta ela não tinha tido contato na vida com criança. Então, se saía um cliente com uma criança, ela ficava às vezes encarando assim, eu falava, Loreta, não encara, vamos fingir naturalidade e tal, né? E aí os cardápios também, a gente falava, nossa, como é que a gente faz? Qual que é o timing? Então foram 2 anos ali, a gente começou realmente eh, a desenvolver um negócio pioneiro e aí eu senti uma necessidade de ter, porque
nesse momento eu estava fazendo toda a produção na cozinha da minha casa. Nossa. E aí eu fiquei grávida de novo, tive o meu segundo filho nesse meio todo, e aí eu resolvi montar uma cozinha em terra. E ali na Marina tinha um café, mas que era isso, que não supria talvez uma necessidade, né, um potencial que tinha ali numa Marina, onde as pessoas realmente estão buscando um momento único, né? Sim. Já é assim uma conquista enorme, você ter um Sem barco dúvida. e tal. É, para muita gente até visitar um. Visitava a Marina, Vai ser. exatamente. O turismo de Paraty estava muito ligado ali ao centro histórico, Sim. e só que o turismo é náutico. Então, de pegar e trazer esse turista ali para um ambiente onde ele não teria contato se ele não tem um barco ou se ele tivesse um acesso através da cozinha. E aí foi quando eu resolvi montar o restaurante, que para mim foi um desafio, foi o maior desafio da minha vida, porque nesses anos todos que eu, né, tive meu catering em São Paulo, trabalhei em restaurantes e tal, e como eu fiz muita consultoria para montar restaurantes, eu falava, eu nunca vou querer ter um restaurante. Mas assim, eu mordia minha língua em todos os sentidos. Eu falava assim, eu nunca vou ter um restaurante, eu nunca vou morar numa cidade pequena. O que eu falava? Eu falava assim, eu odeio condomínio, tipo assim, morar no condomínio, sabe? Eu morava, imagina, eu sou uma mulher nascida em apartamento, no centro de São Paulo e tal, e aí eu fui pagando minha língua. E aí resolvi montar o restaurante, foi o maior desafio, porque eu já tinha, né, assim, eu tenho um nível de exigência enorme comigo mesma, porque eu quero que todas as pontas estejam muito alinhadas e tudo tenha muito propósito e verdade, e eu já tinha ali uma bagagem e uma exigência dos meus clientes mesmo de São Paulo, então eu falava, nossa, eu vou agora realmente dar uma alternativa de eventos para essas pessoas que já confiam no meu trabalho, de virem para Paraty, saírem num barco e comerem a bordo. Legal. E aí é isso. Aí veio então a experiência, o Gastromar começa com essa experiência no Sem Pressa, que aliás o nome foi dado porque tinha essa coisa dos paulistas irem lá conquistarem, né, terem um barco e tal, só que chegava domingo, tá saia todo mundo com pressa, voltando para a cidade. Então, o Sem Pressa ele vem com essa ideia de você realmente ter esse momento sem pressa, em todos os sentidos. Eu tive um flashback aqui de várias coisas. Lembrei de vários momentos em que eu estava, por exemplo, no litoral ou no interior mesmo. É a dinâmica do paulistano, né? É, Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Você volta a acelerar na hora de voltar. na hora de Na hora de vir voltar. embora, você já está numa outra velocidade ali, né? Exato. E aí veio essa coisa, aí o restaurante ali a gente começou, eu comecei com 8 funcionários e era isso também. Eu não era uma rota do turista, então eu também tive que criar esse hábito no cliente da Marina e no turista de Paraty a entender que tinha um lugar ali, né? Sim. E criar também essa dinâmica para viabilizar a operação náutica, porque daí então a gente tem a experiência no Sem Pressa, mas eu faço o catering para os outros barcos também. Aham. Então, né, aí foi isso, a gente começou a desenvolver ali conforme eu observava a necessidade dos barcos e das pessoas, mas também não só isso, o que eu poderia surpreender nesse lugar, né? Então, desde, sei lá, do box que eu criei, uma embalagem, tudo sempre respeitando muito ali a sustentabilidade toda, É né? O necessário, né? local e o que o Brasil tem aí de Sim. mais rico, que não são só os ingredientes, mas as pessoas e a nossa cultura aí também, que é isso. Eu precisei, assim, para desenhar um cardápio ali. No começo foi super desafiador, porque eu ainda não tinha uma rota boa de distribuidores e fornecedores. E, por incrível que pareça, na época não tinha, não conseguia achar produto orgânico em Paraty. Então, eu subi para Cunha, ali tinha uma mulher, a Cíntia, que estava começando a Biocunha, dela pegar pequenos produtores para vender, só que aí eu ajudei eles a virarem fornecedores. Que legal. Então, isso foi um trabalho muito legal que a gente fez. E aí, na época, eu queria fazer uma horta. Um amigo meu, que é um super consultor para hortas, para empresas, falou: Gi,
é melhor você ajudar nesse momento Alguém a a, fazer. a organizar esses produtores e depois você faz a tua horta, porque se você for se dedicar para uma horta agora, você não vai conseguir. Sim. E foi maravilhoso esse conselho, porque agora faz, sei lá, acho que agora uns 4 anos eu tenho a minha horta, que é Terra Mar, e os meus funcionários eles visitam diariamente a horta e a gente tem essa troca, a gente vê, Que de legal. fato, todas as coisas crescendo e cultivando, a gente Que legal. aprende muito com isso, e aí isso vai para o cardápio, né? Não, e, olha, e isso é uma coisa que para quem está em grandes metrópoles, né, já não é um desafio, né? É, É para você ver como a linha do empreendedor, ela é muito complexa, né? Porque assim, se você fosse montar aqui em São Paulo, você já tinha uma cadeia de produção pronta para você, né? não, Você gente, você tem vai no Ceagesp, cinco, você seis, tem tudo. Esses é, dias eu fui num é, restaurante, tinha lavanda, assim, na janela, né? Porque eu tô assim, há tanto tempo em Paraty. Aí eu peguei a lavanda e falei, será que é de verdade? Eu falei, não, mas é óbvio, que é que você compra, a planta morreu, você compra outra, é, né? Lá não, você não tem onde comprar, então você é, tem que cultivar e aprender o que que vai ser bom ali para aquela umidade, para aquele solo, para aquela sim, estação. até para temperatura, né? E o que que eu vou ter realmente uma quantidade suficiente para conseguir botar no meu cardápio ou não, né? Sim. Ou vou colocar pontualmente ali num Algum almoço no sem evento, né? pressa e tal. Não, isso é surreal, né? Porque ó, você foi para uma cidade menor, pegar um desafio gigantesco, né? Já começou a ter mais é, problemas do que soluções no início, justamente porque é o que você falou. Você estava fazendo uma coisa que era inovadora, ninguém fazia. É. Então, como Eu não você vai conseguia, eu ter não que estar na conseguia. vanguarda? Eu sempre, né, fui muito curiosa, como eu disse, e pesquiso muito, né? O meu marido fala, eu tenho uma insônia produtiva e E era isso, era muito difícil entender, de pegar uma referência de um lugar onde fosse, primeiro, uma chefe mulher, e que empreendesse, que não tivesse um sócio ou um investidor, e que fosse numa marina, que é um restaurante, mas você tem que funcionar quase como um clube também, porque Sim. aquele cliente, ele pode tomar um café da manhã com você, almoçar, jantar, vai levar sua comida para o Sim. barco, então como é que essa pessoa também não enjoa, ou como é que você surpreende, né, essa pessoa ali em tantas temporadas e ocasiões. Mas eu adoro, é esse tipo de desafio que eu gosto. É, Não, é um desafio realmente muito grande, né? Porque quando a gente vai nas marinas, eu não já vou marcar para ir tá para ir convidadíssimo. pessoalmente lá, né? Mas você sempre vê é, um restaurante aqui, um restaurante ali, nas marinas e tudo mais, mas geralmente é uma coisa meio padrão, É, né? é, Você tem um negócio diferente, é muito legal. É é. muito legal. Agora, eu fiquei muito curioso nessa questão do desenvolvimento da cadeia produtiva. Como é que foi, por exemplo, para você chegar num lugar e falar, ok, não tenho Paraty, vou para Cunha. Como é que foi essa primeira conexão com essa moça de falar, olha, agora eu preciso te ajudar a desenvolver? Como foi essa linha Eu assim? já tinha feito uma consultoria no Rio Grande do Norte, na Pipa, há muitos anos atrás. E ali eu cheguei com uma ideia e saí com outra coisa completamente diferente, porque em Paraty foi a mesma coisa. Eu cheguei com uma ideia, então quando eu comecei a desenhar o cardápio do restaurante, por exemplo, que você tem que ter, né, necessariamente criar um padrão, né? Esse é o maior desafio de um restaurante, para a pessoa voltar lá e estar sempre, né, ela sempre achar o que ela comeu da última vez, ou enfim, mesmo que seja uma nova receita, mas um padrão de qualidade de serviço, de ingredientes e tal. Então, o desenho que eu fiz foi isso: o que que eu tenho disponível e o que que eu posso eh, padronizar no meu recebimento e na produção da minha cozinha. Então, primeiro assim, né, eu fui fazendo tudo tijolinho por tijolinho. A cozinha, eu olho hoje o que era a minha cozinha, eu falo, gente, como é que eu conseguia fazer as coisas aqui? Não consigo entender, assim, porque a minha cozinha era um corredorzinho, uma tripinha, e aí tinha um corredorzinho de terra atrás. Eu comecei a botar uma bancada ali para ajudar, era terra. Aí, bom, hoje, um dia você vai lá me visitar, eu fiz uma obra na cozinha, a minha cozinha quente, eu fiz um estaleiro aqui em Santos, a minha cozinha quente, com câmara fria, câmara congelada, sem fechar o restaurante. Meu Deus. E os ingredientes eram ali assim, então eu cheguei a ouvir de dono de restaurante em Paraty, Paraty não tem peixe fresco. Eu falava, gente, Oi? como assim?
Por quê? Porque dá trabalho você ter um peixe fresco. É Dá verdade. trabalho você ir lá falar com o pescador, dá trabalho você pegar esse peixe na hora certa, você limpar esse peixe e porcionar ele e servir ele padronizado sempre. Então, hoje tem grandes, né, fornecedores, a indústria, enfim, tal, mas depende da escolha realmente que você queira fazer para seu restaurante. E ali eu tinha aquele mar gigante na minha frente, essa sorte, né, esse privilégio de ter na minha frente, na minha mão, um dos maiores biomas do Brasil, do Sem mundo. dúvida, sem dúvida. E como é que eu faço para ter esse ingrediente toda quarta-feira na minha cozinha e eu poder produzir e servir esse prato? Então, esse foi o grande desafio mesmo. Além, claro, né, das pessoas, de trabalho, da gente treinar uma equipe ali que entendesse esse conceito e que entendesse que o mais fácil não é o melhor, né? E que o mais fácil não era o que eu queria. Eu queria que fosse o que tivesse mais verdade, o que tivesse mais propósito e o que tivesse mais sabor possível. Sim. Então, a gente deu acordar, tinha até o Careca, que foi quando eu conheci, eu ia para o mar, daí eu ficava olhando os barquinhos, pescando, daí eu pegava o telefone, daí eu ligava, e porque a peixaria ela é um entreposto, né? Sim. Então, não necessariamente o peixe que está ali, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos era isso, poxa, a pesca no Brasil ainda é muito precária, né? E ela precisa de muito investimento ainda. Então, esse pescador, para ele otimizar o combustível, o gelo, ele fica dias no mar. E ele vai colocando no porão essa pesca e tal. Então, tem, por exemplo, um conservante químico, que é o sulfito, que eles jogam no camarão, para o camarão chegar bonito na peixaria. Aham. E eu fui descobrindo tudo isso, aprendendo tudo isso, tal, até que chegou o Careca, eu falava, não, eu vou buscar, Careca, você vai sair, você me liga quando você tiver camarão, eu vou buscar todo o camarão. Então, o Careca me ligava, mandava mensagem às 5 da manhã, eu atendia, assim, debaixo do cobertor e falava, não, não, eu quero 5 quilos, sem pó, que é o sulfito, sem pó. Aí o meu marido falava assim, eu não sei se ela está falando com o amante, com o traficante e tal. Aí eu saía buscar o camarão sem sulfito, fresquíssimo, Que e legal. tal. Aí hoje isso já é uma operação que está redonda dentro do Que Gastromar. legal. Mas é isso. Ah, vamos então direto. Qual que é o método de pesca mais sustentável? É o cerco, porque você pega, você puxa o cerco e o que você não vai usar, você Você devolve devolve. para o mar. Então é isso. Ah, quem que é? Qual é o cerco que pode realmente fornecer? Putz, vai ter peixe, não vai ter peixe. Então todas essa dinâmica que você realmente começa a trabalhar diretamente com a natureza e do que ela te traz, né? E como que você pode facilitar essa logística, essa relação. Que legal. Não, e olha, trabalhar com alimento é uma coisa que, para mim, é muito complexa, assim. Mas, dadas as proporções de dificuldade, que eu acredito que nesse caso, os desafios, de vários fornecedores, acho que os seus são bem mais difíceis até do que os nossos, Aham. mas a gente tem o mesmo problema, né? Que é você buscar a melhor solução com o Uhum. melhor parceiro, né? Então não adianta nada eu ter um produto excepcional se eu não tenho uma boa assistência técnica, se eu não tenho uma Exatamente. boa logística, né? Se eu não tenho um bom suporte, um bom treinamento de equipe, né? Exatamente. E até um bom marketing mesmo para mostrar o que o produto faz, né? Uhum. Então isso é uma coisa que a gente vê, a gente é muito criterioso também para escolher as marcas, a gente é muito criterioso também na evolução delas, Claro. né? Porque assim, se elas não evoluem e acompanham a necessidade de mercado, a gente está Você morre cometendo, junto. exatamente, a gente está cometendo um gravíssimo erro, né? Eu acho que essa coisa, né, de você se identificar com o teu fornecedor, tanto que na capa do cardápio do restaurante eu tenho o nome de todos os meus fornecedores, dos meus Que produtores, legal. porque eles são as estrelas, né? Então você entender, sei lá, vai, como que chega um produto no teu prato, né? Quem foi a família que teve a ideia de cultivar aquilo ou de fabricar aquilo? E aquilo chegar na tua mão e você ter ali o privilégio de manusear e transformar numa outra coisa que vai chegar no cliente final e tal. Então, quando você tem essa relação, né, constrói essa relação com o teu fornecedor ou com o teu, enfim, né, um produtor que é o teu fornecedor, vira uma relação gigante, né? Sim, E isso o cliente ele vai sentir, sem dúvida. ele vai consumir isso. Acho que o que eu acho que a gente tem que propagar é esse consumo, né? Total. Onde o cliente ele consegue entender de quando ele está consumindo um produto, um prato, um produto, ele está consumindo uma história enorme
né? E uma coisa que ali naquele momento ele vai se identificar, Sem dúvida. né? E não vai esquecer, porque cria memórias. Exato. Não, e também sim, saber que ele tá comendo uma coisa que tem qualidade exigida em todos os pontos, Em né? todos os pontos, Porque né? muitas vezes eu acho que todo mundo já se surpreendeu com alguma vez que gostava de um restaurante e fica sabendo de alguma coisa, É, né, que acontecia. Até eu me recordo que teve uma época que aqui muita gente deixa lá a cozinha aberta, tudo mais, pra você ver o que, que sim, tá tendo e tal. Mas você sempre fica. Ah, poxa, será que eu tô comendo isso? Será que foi bem feito? Tudo é, tava de qualidade e tudo mais, é, né? é. Às vezes o sabor tá bom, É, né? mas aí Mas também aí entra no teu mercado, né? Que também um bom equipamento faz uma diferença enorme surreal. em você conseguir realmente ter um padrão ali do início ao fim. É, Então, eu fui assim, investindo tudo que no começo, assim, tudo que eu ganhava, eu investia na estrutura, até hoje, né? O tempo inteiro. normal. Né? Ganho, aí eu vou lá, Tamo aí junto, invisto, exatamente. invisto na minha equipe, invisto na minha estrutura. Então, assim, foi realmente uma conquista. Cada coisa que eu tenho Que no legal. Gastromar hoje é uma grande conquista, desde o piso do restaurante até cada fogão, forno, equipamento e tal, né? Hoje eu tenho ultracongelador, que para mim era uma coisa distante. Tenho o forno combinado, era o genérico que eu tinha, que eu brincava que era o genérico, mas é bom também, mas enfim. Depois vim com outro bom, o fogão, os equipamentos, né, de vácuo, de tudo, enfim. E agora, no Sem Pressa, eu consegui. Eu falei assim, nossa, agora eu acho que eu vou dormir em cima do fogão do Sem Pressa, porque agora tem um Lofra Você vê. no Sem Pressa, que é uma conquista enorme, assim. Não, é fantástico. O Lofra é um equipamento fantástico, né? E, na verdade, eu adorei a aplicação que vocês colocaram. Não, gente, parece que ele nasceu para lá, tá? Não, inclusive, Ou Sem Pressa nasceu para ele. não, olha, com certeza, assim, aqui é um casamento perfeito ali. É, É incrível, né? A gente vai colocar aqui a foto para vocês verem. Mas assim, inclusive esse programa ele tá com o apoio da Lofra mesmo, Ah, que né? legal. Justamente porque faz todo sentido, né? A aplicação que você colocou ele. Olha, ele Virou um fogão navegante. não, E esse fogão também, né? Agora ele vai navegar, ele navega pelo mundo, porque que é muito legal. legal. A gente tem hoje, a gente recebe gente do mundo inteiro. A gente teve uma, um reconhecimento aí do nosso trabalho ano retrasado, que a National Geographic estava lançando um programa que Que chama legal. Restaurants at the End of the World, o Restaurantes do Fim do Mundo, apresentado por uma chefe americana, coreana, que é a Kristen Kish. E no Brasil, eles me contataram e falaram: olha, seu nome veio de 5 fontes diferentes, e aí a gente começou a passar por uma bateria de entrevistas e tal. E aí no Brasil, o Gastromar foi escolhida, a minha história foi escolhida Que para legal. ser um dos episódios. Então foi uma experiência assim única, passa em 140 países Que incrível. pelo Disney Plus e, né, e tal, pela National Geographic. E aí de repente a gente começou a receber gente assim que nunca tinha vindo para o Brasil e nem para Paraty e veio por causa do programa. Ai, É que muito legal. legal isso. E a experiência também, né, que a gente teve ali também na filmagem, toda a troca com a nossa equipe, e com a Kristen e tudo isso, foi muito mágica, porque basicamente eu levava, o programa é eu levar ela nos meus fornecedores, a Que gente legal. pegar os ingredientes e cozinhar juntas no barco. Que legal. Então, fui desde, sei lá, fui no mangue pegar o sururu. A gente foi fazer a gente foi na floresta pegar as punks e os funks, né, que são os fungos alimentícios não convencionais. Então foi muito mágico, assim, a troca ali foi gigante. Nossa, e a gente tá falando de um canal de extrema relevância, Não, né? relevância, você entra É, para o é absurdo. arquivo. Não, É, meus assim, parabéns. é Né? legal, Inclusive, né? ele tá disponível em alguma plataforma Ele de está streaming? disponível no Disney No Disney Plus, no Plus? Disney Plus. Aí você entra na National Geographic e aí, Olha que legal. aí Depois a gente vai colocar aparece. o número do episódio, tudo certinho aqui também, para quem Não, e o quiser. legal é que eu já me vi falando em todas as línguas que você Que coloca para legal, dublar. Tem alemão, tem japonês, tem chinês. que Bem legal. legal. Então, Paraty foi para o mundo, assim, graças ao Gastromar. Mas merece, porque assim, a gente tem uma das coisas que a gente tem que se orgulhar muito é a criatividade brasileira, É, né? Então, assim, a gente realmente tenta fazer algo diferente. Muitas vezes o- a gente olha lá fora e tenta copiar uma coisa lá de fora, enquanto a originalidade que a gente tem, ela é muito valorizada, é, tanto por nós mesmos,
quanto por pessoa, por estrangeiros, etc. Sim, ela é genuína, né? A gente tem uma história aí, e agora, através dos meus filhos, eu tenho visto, assim, eles já estão aprendendo a história do Brasil de outra forma, né? Por quem estava aqui. Então, é muito interessante também olhar para esse lado, porque faz a gente despertar o que é nosso mesmo, de Sim. verdade. Através da cozinha, eu tenho descoberto o que é realmente nativo, né? O que a gente coloca no prato e por que a gente internacionalizou tanto os nossos ingredientes, né? Por que a gente valorizou sempre o que trazia-se de fora. E a gente, por ser, né, um país muito rico aí no solo, e né, no tempo e tal, a gente consegue cultivar muita coisa, né? Então, mas você olhar também para o que é realmente nativo e local é maravilhoso, porque é uma descoberta que eu acho que o caminho da nossa cozinha é esse, assim, sabe? Da gente Eu concordo realmente totalmente. valorizar aí o que a gente tem, andar ali na Mata Atlântica, ali que eu tenho, né, esse privilégio todo dia, assim, que eu posso sair e ver. Nossa, é incrível a quantidade, a variedade de ingredientes que a gente tem. Só que, obviamente, a missão, né, do cozinheiro, do chefe, é fazer como que a gente coloca isso Sem dúvida. na tua rotina do restaurante, porque as punks, por exemplo, elas são plantas alimentícias não convencionais, mas e aí, você planta, ela vai nascer, você vai cultivar ela? Que plantas que são cultiváveis e que plantas Sim. que são espontâneas? E como você cultiva E também, como você né? cultiva, né? Então é um aprendizado aí, um longo caminho pela frente. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos voltar um pouquinho para o começo ali. É, como que você começou a cozinhar? Como que foi o início? Essa coisa de olhar e falar, poxa, quer saber? Olha, eu acho que eu comecei a cozinhar porque eu não gostava de comer mal e eu preferia cozinhar do que lavar louça, Olha, eu não tenho como concordar mais né? Então contigo. eu falava assim, não, eu cozinho, a outra pessoa Não, lavava. eu faço Não o é? acordo em casa é exatamente esse. Eu cozinho, a Exato. Então eu pessoa, sempre tive isso. pessoal, E aí eu acho que aí, na verdade, em casa, a gente sempre teve muito a minha família sempre teve muito em volta da cozinha. A gente sentava na cozinha, a gente se reunia sempre nas refeições. que legal. E minha mãe e meu pai sempre era assim, fogão aberto, sabe? Ah, pode cozinhar, quer tentar isso, tentar aquilo. Como eu não gostava de comer mal, a família do meu pai é descendente de alemã, então eles tinham uma mania de comer final do dia café colonial, pão. Eu Olha, odiava aquilo. Então eu preferia pegar as sobras do almoço e fazer um fazer, negocinho inventar aqui. alguma coisa. E aí, quando a gente começou a viajar, né, com amigos e tal, falando, não, deixa que eu cozinho, deixa que eu cozinho, deixa que eu compro as coisas e tal. Então, foi meio por aí. E na época na verdade, eu me formei em propaganda e marketing na Olha, SPM, e na época não tinha nenhuma faculdade, nenhum curso no Brasil ainda de cozinha. essa é uma coisa bem, bem nova, né? É Se uma for coisa pensar, relativamente relativamente nova, né? recente, né? E aí eu me formei e eu com essa coisa de querer, de ter um sonho de trabalhar numa cozinha e de morar em Nova York. Eu tinha essa coisa desde criança que eu queria Olha que morar em Nova legal. York, tinha essa coisa com essa cidade. E aí, quando eu já trabalhava, cheguei a trabalhar num jornal aqui de economia, e aí, na época, eu me formei, eu já era analista de marketing ali, sabe? Já tinha deixado de ser estagiária, daí eu falei, não, eu vou. Enfim, aí uma situação, eu fui com meu pai a primeira vez para Nova York, fui num evento que estava tendo embaixo do hotel que a gente estava, e a gente começou a conversar com um jornalista, um fotojornalista. O cara estava fazendo foto, era da Evian, até eu lembro. Olha que legal. E ali a gente ficou amigos ali, estava tendo Fashion Week, no coisa eu trabalhava para um jornal. Bom, só sei que o dia que a gente foi embora de Nova York foi o 10 de setembro, a gente chegou no 11 de setembro. E eu trabalhava no jornal. Mas do ano que Do aconteceu? 11 de setembro, Setembro Meu Deus. 11. Então, quando eu cheguei aqui, imagina, mudou o mundo, né? E a gente Total. só voltou no dia 10 porque eu adiantei a passagem, porque eu tinha o meu trabalho de conclusão da faculdade. Meu Aí Deus. eu fiquei em contato com esse meu amigo, que é meu amigo até hoje, o Greg, e a gente começou a trocar muita coisa, foto, imagina, Setembro 11, né? E ali, quando eu me formei, eu falei, eu vou morar em Nova York. Ele falou, então, eu vou te ajudar. Ele tinha um estúdio de fotografia, aí eu já fui com esse intuito de ser a assistente dele. Eu já tinha feito fotografia também Que aqui em São legal. Paulo, fiz 2 anos de fotografia também, amava, amo fotografia. Então, beleza, eu fui com o meu dinheiro para ficar 3 meses em Nova York. E aí, com a missão minha interna, que eu queria trabalhar num restaurante. Aí eu cheguei, inventei um currículo
E cheguei e falei, não, eu quero trabalhar no Sorro, achava o máximo, Sorro e tal. E aí entrei lá no restaurante, o Gregory fotografava para muito restaurante, para o New York Post e tal. E aí cheguei lá, onde você tem experiência? Daí eu inventei que eu tinha trabalhado num restaurante no sul do Brasil. Bom, e aí uma hora eu falei para o chefe italiano e falei, eu tenho experiência na cozinha da minha casa. E aí foi assim que eu entrei na cozinha. Olha que Aí legal. era só eu de mulher, era um restaurante super legal, Barolo, famoso, fechou agora recente. Mas aí e eu queria ganhar dinheiro para fazer o curso. Só que aí eu pegava todos os shifts, os turnos, trabalhava das 8 da manhã à meia-noite. Olha só. E era isso, eu nunca mais saí da cozinha, nunca mais saí da Nossa, cozinha. e isso é uma coisa que é curiosa, né? Porque. E não na- estudei, daí não fui fazer um É, curso, porque daí o que eu não, ganhava, eu também queria aproveitar a cidade. na parte acadêmica, né? Porque se você tá fazendo 3 turnos num Exato, restaurante, você aprende com tudo. todo respeito, você tá aprendendo muito, Exato. né? É uma forma diferente do que a acadêmica, super concordo. É. Mas o dia a dia ali de restaurante não é Não, fácil. é zero glamour. É. Tanto que daí, quando eu voltei para o Brasil, né? Porque daí chegou uma hora que eu senti a necessidade de realmente estar no meu país e, querendo ou não, eu acho que a gente sempre em outro país fica meio marginalizado. Não sei se essa é a palavra certa a se usar, mas ainda mais que eu estava numa época pós-setembro, 11 de setembro, né? Do atentado. Então eram tempos difíceis ali. Então eu tinha muitos colegas na cozinha, nossa. Era uma época, foi uma época bem delicada ali na nossa história. E quando eu volto para o Brasil, eu tinha um amigo também que não tinha nada a ver com cozinha e foi para a cozinha. Que legal. E aí ele falou: Nossa, Gi, quando você chegar, então vem aqui. Tá abrindo esse restaurante dessa amiga argentina. Vem. Daí eu fui lá, conversei com a Paola, né, Paula Carosselli. Carosella, ah, que beleza. E aí a Júlia Cucina. E aí eu cheguei direto pro restaurante dela. Eu lembro que, assim, nesse meu tempo, eu cheguei, eu trabalhava o dia inteiro, chegava de madrugada, 3 da manhã em casa. Foi meu primeiro casamento, tá? Eu fui pedido em casamento, eu não tinha visto ninguém no Brasil durante um ano. Eu Olha. cheguei e fui direto para outro restaurante. Então era como se eu não tivesse voltado. Eu fiquei na rotina do restaurante, igual, assim. Mas aprendi muito daí, porque daí sim, eu aprendi no meu país e com objetivos ali de falar, nossa, olha quantas possibilidades que eu tenho Sem aqui dúvida, através da cozinha, né? sem dúvida. Essa coisa, assim, o viver no exterior, ela é uma mudança de paradigma muito grande, né? O que você tinha com Nova York, eu tenho com Miami. Ah, legal. Eu gosto muito da cultura latina, eu gosto dessa região, eu gosto muito de calor também, então Uhum, ir para lugares muito frios, eu confesso, a não ser que você vá para curtir o frio. aham. Agora, viver já é um pouco mais difícil, né? Mas Depois de morar 12 anos em Paraty, você gosta do frio. Hoje em dia eu é, gosto do frio, de ir pro frio. talvez isso mude um dia, né? É, é. Mas uma coisa que é curiosa, eu morei um tempo também, mas não morei muito tempo em Miami. E o que eu sinto às vezes, o que eu me senti às vezes era um pouco mais frágil também. No É. sentido de, aqui você tem amigos, família, você fala a língua, você conhece como o país funciona, Acho que uma rede de né? apoio, né? Um Eu acolhimento, acho que é uma coisa no geral. Não que eu tenho ótimos amigos nos Estados Unidos, é, americanos, latinos e tudo mais, até brasileiros lá também. é. Então, assim, eu sempre fui Embora, muito bem tratado, sabe uma mas coisa que eu ouvi esses dias até da Loreta, essa minha madrinha, fazendo uma palestra sobre moda? Engraçado isso. Da mesma forma que às vezes a gente se sente assim num outro país, você também às vezes entende o que é a sua raiz em outro país. é, Né? Porque também tem também essa. acho que tem muitas pessoas que vêm para o Brasil e entendem a raiz delas aqui, até porque aqui é uma miscigenação enorme, Sim. né? Uma diversidade linda. Então, o Brasil ele tem isso. Então, acho que também quando você viaja, você vê que é muito mais pontual. Quando você está aqui, o Brasil ele é amplo em todas as Sim, nacionalidades, né? Em sem todas dúvida. as origens. Essa mistura maravilhosa. E acho que a cozinha aqui daí Ah, proporciona toda essa mistura. eu não tenho como concordar mais, até porque quando a gente conversa com nossos produtos, a maioria deles são italianos, até porque é um,
é um dos lugares que mais desenvolve tecnologia para isso, né? Sim, de E design, né, eles, quando também, vêm né. para cá, eles adoram a comida É. daqui Não, também. São Paulo é uma das maiores, acho que, imigrações italianas, né, e Se eu não me engano, é japonesas. a maior italiana fora da Itália e a maior A japonesa fora do japonesa. Japão, Ah, eu amo. São os né? 2 países que eu amo, Japão Ah, também, eu sou eu, apaixonada. eu, eu também sou. Bom, É. enfim, né, se a gente fala da Bom, eu nasci culinária. eu nasci no Bexiga, Ah, no então, Bexiga, que legal! então a italianice ali total, pão de linguiça italianinho, Que legal. Eu ia muito sempre naquela tive rua muito. onde tinha os bares de rock, sabe? Era 13 de Acho que é de maio, maio, que é o né? Isso aqui. comecinho ali, Isso. é. É. E a clássica, que era o pita, Não, né? a clássica quiropita, e Sei. é pequenininha da quiropita. A Itália tem essa coisa, qualquer paulistano ali, principalmente ali, né, se você tá naquela região. Não, e tem uma coisa legal nessa região, né? Porque os próprios restaurantes, tanto as pizzarias e tudo mais, elas têm uma vibe meio Milão, assim, né? É, Não o centro, não a parte lá perto, próximo do Duomo, que é aham, mais chique e aham. tudo mais, mas aqueles restaurantes mais de bairro, que você desce uma Muito, escadinha, tem muito. 10 mesinhas e uma família atendendo, É, assim, né? é, é. Isso é uma coisa muito legal também. Não, E a assim, comida já é incrível, né? incrível. Comida do Bexiga, eu É muito adoro, bom, é adoro. muito autêntico. Acho que a gente tem. Aí é isso, né? Com essa mistura toda, a gente tem até propriedade, autenticidade aí no meio de tudo. Junta isso com o que a gente tem de bom, de nativo no Brasil, a mistura é perfeita. Total, total. É. E deixa eu me dar uma coisa, por exemplo, você trabalhou no restaurante lá e no restaurante aqui, Aham. né? Qual que é a diferença que você viu? Você viu alguma diferença em trabalhar nos dois restaurantes? Como que foi essa mudança de sair de uma empresa americana? Olha, é bastante, né? Assim, na verdade, porque lá também, acho que hoje, não sei como é que está hoje, mudou muito, né? Assim, a parte da imigração e tudo isso, mas eu acho que primeiro na época tinham menos mulheres na cozinha, tá? Isso a gente está falando de mais de 20 anos atrás. Então, menos mulheres na cozinha, talvez uma coisa que eu percebi, e lá uma competitividade enorme. Se você não fizer aquele turno e não, sabe, realmente for der tudo de si, vai ter uma fila gigantesca De gente atrás, né? atrás, Então a né? competitividade é muito maior. Aqui no Brasil, eu acho que a cozinha dos restaurantes tem essa competitividade também, muito. Acho que principalmente as cidades grandes, né? Então, Ah, São assim, Paulo com o certeza vai que, o ter, que né? eu acho que proporciona também uma capacitação melhor no nosso setor, eu acho que a competitividade é saudável Sim. quando ela instiga a pessoa a ter uma ambição para melhorar, né? E para ter curiosidade, principalmente para ter comprometimento e responsabilidade, porque é isso, a cozinha ela não é esse glamour. Acho que depois que a gente começou a ter os cursos aqui no Brasil de gastronomia e tal, né? Existe ali também sempre uma linha tênue do que você está se formando, porque eu acho que você só se forma como chefe quando você tem uma cozinha para chefiar. Então, eu acho que a palavra devia ser mais: estamos formando cozinheiros. É, E qual o caminho que você vai escolher para chefiar ou não, né? Ou se você vai conseguir evoluir para chefiar uma cozinha, que é um porque é uma trabalho duro também, responsabilidade né? enorme que não é só sobre a cozinha, Sim. né? Até li esses dias uma frase do Ferran Adrià que 99% de um restaurante é administração, porque senão não para em pé. Sem dúvida. E também, por um outro lado, essa coisa da, da necessidade realmente de uma faculdade, né? De um curso técnico, que eu acho que hoje as cozinhas, os restaurantes têm pedido muito isso, até porque tem uma oferta maior, né, de pessoas Sim. formadas e tal, mas eu vejo, por um outro lado, que o Brasil é um país que a gente, né, tem um caminho enorme para percorrer na educação Sim. e que a cozinha faz muito parte da cultura do povo nosso, assim, de cada Sim. cozinha. Então, você já cozinha por necessidade, muitas pessoas cozinham e começam a vender o que ela cozinha para ter, né, o primeiro ali, o primeiro passo para você Sim. empreender. Eu agora lembrei de um negócio. Eu comecei a ganhar, a primeira coisa que eu ganhei dinheiro na minha vida foi vendendo trufa de chocolate, Olha só, com 13 que você anos. Que fazia. eu fazia, que eu Olha que peguei uma legal. receita de um chocolate suíço da minha avó. E aí eu fazia porque meu pai falou que não ia sustentar meus vícios, que na época era balada, era Aham. show. Então eu vendia trufa de chocolate e comecei a ganhar dinheiro ali. Então eu acho que Que você legal. também não ter como cozinheiro assim
você não se cobrar que você não tem um curso técnico. E eu sei o que é isso, porque em várias situações, né, ao longo desses anos todos aí, e hoje o Gastromar, né, onde chegou e onde tomara que chegue, né, mais longe e tal, Vai muito mais longe. tiveram algumas situações onde eu me botei para baixo, me subestimei porque eu não tinha feito um curso, um cordon bleu, e tal, porque tecnicamente eu não tinha tido aquele aprendizado, mas empiricamente, certamente eu tive Sem dúvida. muito mais. Sem dúvida. Então, eu vejo muito isso, às vezes, na minha cozinha, quando eu vou contratar alguém, da pessoa ver o que é o gastromaranja e ficar meio assim inibida de, ah, não, mas eu não tenho. Eu falo, não tem problema, não tem problema. Você gosta de cozinhar? Você tem paixão pelo alimento? Então vamos que você vai aprender, sabe? E aí eu Sim. acho que ao longo você vai realmente, se você é uma pessoa curiosa, interessada, hoje a gente tem acesso a muita informação, a vídeo, a tudo, né? Sem Então dúvida. você vai aprender. Se você quiser aprender, você vai aprender. Não, e essa é uma tarefa, é uma lição que vale para todas as áreas e para mim também, É, né? Porque assim, muita gente acha que só o trabalho acadêmico, só ter feito uma faculdade, te habilita para algo, claro. né? Eu não estou falando aqui que as pessoas não precisam estudar, tá? Pelo Não, contrário, não não é sobre desmerecendo, isso. não desmerecendo em nenhum ponto, porque eu acho que é maravilhoso, até porque o universo acadêmico, você estar Sim, nele é é muito muito bom, enriquecedor. né? Mas assim, não é isso que vai definir se você vai ser um bom profissional ou não. Exato. E eu acho que isso é uma coisa que essa geração agora de empresários, ela já está enxergando isso melhor. Porque era Uhum, comum quando eu comecei a minha vida profissional, né? Eu sou formado na Unip, aham. né? A minha primeira faculdade foi na Unip, né? Era muito comum eu ouvir, essa vaga você só entra se for da USP, você só entra se for de não sei o quê. Uhum. E eu já cheguei em processos É seletivos verdade. com gente que estava na USP, gente que estudou fora e tudo mais, e ganhei, É, tinha né? ainda esse ranking, né? Existia. É, Hoje, eu te digo que, assim, esse ranking não, ele não só é uma grande caiu, assim, besteira, é. porque, assim, com todo respeito, eu acho que é óbvio que toda a linha de professores e tudo mais, eles são, Uhum. eles são brilhantes. O propósito de ser professor, É a eu maior acho que é um profissão, propósito maravilhoso, eu é. acho que é ótimo, mas, assim, eles sabem parte do processo, É, né? Assim como o empresário que está na frente do negócio, ele eventualmente não vai saber coisas que o professor sabe, mas ele sabe outras coisas que mantêm o negócio de pé, é, né? é. Então, essa maneira de conseguir conhecimento só pelo meio acadêmico, eu também Eu acho que não acho até você tem interessante, razão não. na coisa, acho que a nova geração também, eu acho que o que a gente está entendendo agora é que a gente não basta só o acadêmico e Sim, não basta só a vivência, a gente tem que desenvolver habilidades sim, para a gente conseguir se relacionar com esse mundo moderno de hoje, aonde a gente tem aí uma inteligência artificial que sim. vai resolver e vai compilar muita coisa que você não viveu ainda, né? É, é. Então, essa coisa de você realmente desenvolver habilidades, e que também você pode ter um curso técnico, mas se você não desenvolver uma habilidade de saber colocar isso em prática, não vai dar certo. Se você conseguir botar isso em prática, mas você não conseguir trabalhar em equipe com uma pessoa diferente de você, que teve uma outra história, você também não vai dar certo, É. né? Eu acho que em qualquer setor, mas eu acho que É falo até comprometimento mesmo, né? pela Você até sabe fazer, cozinha. mas se você não tiver comprometido a executar isso, Não tem. A também não vai. cozinha, né, eu brinco assim, é um antro de egos, assim, porque você tá o tempo todo lidado aos seus cinco sentidos. E fora o sexto, né, o mame, o que você não vê, a intuição e tal. Então, é sobre visão, paladar, olfato. Você pode discutir numa cozinha e falar, não, isso aqui tá assim, isso aqui não tá. Isso aqui para mim tá bom, isso aqui para você não tá. Então, se você não tem uma habilidade social, além de toda a experiência ou a técnica que você tem, é muito complicado você conseguir emplacar na gastronomia. Sem dúvida. E se você tem, né, é óbvio, acima de tudo, humildade para aprender, porque é um aprendizado eterno, né? Você nunca vai saber tudo. Eh, e também trabalhar uma história onde você o tempo inteiro busque novidades e referências, e estude mesmo, porque eu acho que você constrói o teu paladar também, você constrói
Sim. o teu bom gosto, o que você vai dar para o teu cliente. Isso aí é uma construção. Ninguém nasce. Total. Você pode nascer com uma facilidade, né? Mas que ela pode se tornar num talento, ela pode virar um dom, né? É. Mas você tem que trabalhar isso. Não, total. Não, e é aquela coisa. Quando você pega, você com 13 anos, é, vende trufa, você foi atrás da receita, você pegou num chocolate suíço a Um receita? chocolate e ainda modifiquei, Aí, não, porque eu tinha que usar os meus ingredientes, mas né? é isso, assim, é o caminho. Eu acho que esse é uma das principais lições que a gente tem que ter. É como que ah, isso que está dentro do coração do empreendedor, a solução vai estar em mim, eu vou fazer a diferença. É, Né? Eu vou pegar, se não, porque imagina só, se você você não tinha uma receita, você fala assim, e se eu tivesse uma receita de trufa, eu começaria a vender. é. Não, você foi atrás da receita de Vai trufa. trazer Você fala, receita. esse ingrediente eu não tenho, eu vou tentar com outro. Deu Na certo, verdade, assim, beleza. eu sou chocolatra. Então, eu estava lá comendo chocolate e falei, nossa, e essa receita deve ser muito boa. Vou fazer. Nossa, mas isso aqui não tem no Brasil, isso aqui. Não lembro, acho que era o creme de leite. Acho que eu nunca tinha visto um creme de leite fresco. E Entendi. aí eu fiz com o da caixinha. E fiz. Aí eu fazia teste e eu tinha 11 anos, tá? Na verdade. Daí eu fui fazer, com 13 eu vendi. Começou a vender, que legal. Na verdade, eu tive um namoradinho que daí ele fazia a parte comercial. Que E aí eu legal. Aí, ó, vendi. aí. Aí minha mãe falou, filha, mas se você está vendendo, então você tem que comprar os ingredientes e tal, foi ótimo. Aí eu tenho até hoje esse caderninho, eu tinha um envelope dourado colado na frente que eu botava o dinheiro e eu fazia já na época, tipo uma Uma planilhazinha, contabilidade. uma Que contabilidade legal, cara. bonitinha e tal. E aí tinha o saquinho, daí eu criei a embalagem toda bonitinha e tal. E Sabendo todos os custos de quanto custava cada uma das todos coisas. os Que custos. E aí, legal. naquele momento, eu soube, se eu quiser comprar alguma coisa, se eu quiser adquirir alguma coisa, eu sei que eu tenho capacidade de criar e construir alguma coisa, vender e ter dinheiro, Sim, né? Isso é muito bom, porque isso sim, sim. você fala assim, nossa, e aí, né? O que que você quer na tua vida? Você quer conforto? Você quer, eh, enfim, comprar um fogão Lofra? Graças a Tem que Deus. trabalhar muito, né? Não, sem dúvida, assim, a gente busca coisa, obviamente a gente quer ter sempre o que tem de melhor, né? É o que te move, né? E para isso a gente vai precisar entregar o nosso melhor também, É, né? Então você é, entrega o melhor, você tem o melhor, é, né? O resultado, eu é. acredito que o resultado financeiro, inclusive, na minha opinião, ele é consequência de um bom trabalho. É isso que eu ia falar também, porque Ah, daí, a hora que você identifica, né, que você quer vencer, né, ganhar, aí você começa a olhar para si e fala, mas e aí, como é que eu sou, né? Porque eu acho que o autoconhecimento nesse, nesse momento é muito importante, porque você precisa entender quais são seus princípios, quais são, o que que você prioriza, sim, então, de você partir de um lugar onde, não, peraí, como eu já fui, já tive em todos já naveguei ali em todos os setores, né, de um restaurante e tal. Hoje, no meu restaurante, em cima do container, é uma área de descanso para minha que equipe, legal. maravilha, que tem a melhor vista. E aí, quando os clientes foram lá conhecer, eu falei assim: nossa, mas você não vai fazer, promover um almoço, um jantar aqui? Não, isso aqui é para minha equipe, porque eu sei que depois que você tem a sua hora, você vai comer, você quer deitar, Sim, né? E quantas vezes eu fui dormir no banheiro, assim, sabe? Exausta, né? é, Então, acho que é essa empatia que você tem que ter para construir um negócio que tenha propósito de verdade. com certeza. Não, você viu o nosso espaço aqui também. Maravilhoso, é Justamente porque maravilhoso. eu acredito exatamente nisso, né? Assim, do mesmo jeito que a gente tem que se conectar com o mercado, com o cliente final, eu acredito que a gente tem que ter integração e conexão com toda a nossa equipe, Sim, né? Tipo, muito. eu não sou adepto àquela coisa de o profissional e o pessoal são coisas separadas. Aham, Eu acho que um influencia o outro de forma muito constante. aham, Então, poxa, se você não tem interesse, aquela pessoa que não tem interesse de sua equipe, é, se ele tá bem, se tá tudo certo, se ele tá com algum problema, né? Ou, pô, se ele teve uma vitória legal, é, né? Tô é. falando de coisas da vida mesmo, pô. Sim, Ele sim, fez uma maratona e chegou no final. Pô, é legal falar, é é, legal se envolver, sabe? É uma curtida, às vezes, no Instagram, quer dizer é. muita coisa, Quer dizer muita né? coisa, é verdade. É, Esse convívio, esse interesse também é o que mostra que o funcionário também está envolvido com o negócio em si, é, né? Porque querendo ou não, o negócio, ele, assim, quando a gente está, a gente, o nosso time,
é a gente pelo time e o time pela gente. E Exato. é um pelo outro ali para Não, fazer eu um acho que negócio acontecer. se não houver o entendimento, né, completo ali do time e do que você criou, é impossível, né? Fica impossível, fica quebrado o negócio. Então, eu acho que isso na vida também, né? Quando você não se coloca no lugar do outro, você não consegue entender o outro. Sim, Então, eu acho que numa empresa ou em qualquer negócio que você for fazer, se você não se coloca no lugar do cliente, você não vai conseguir entender o que o cliente quer. sim. Então, isso vale desde uma pessoa do teu time, da tua equipe, assim como o tempo todo você fazendo esse exercício e tal. Lá no restaurante, né, eu comecei a fazer um sorteio semanal já há alguns anos, onde toda semana eu sorteio um funcionário que ele vai ganhar um almoço ou um jantar que é válido durante o mês, fora do horário de trabalho dele. Tem um drink, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Que E o legal. acompanhante ganha 50% de desconto. Porque eu entendi, né, principalmente em Paraty, para o que eu queria oferecer ali, que às vezes eu me senti uma psicopata falando, não, isso aqui não é aqui, é 1 milímetro para cá. Isso aqui não pode ir assim, tem que ser assim, porque o Gastromar ele é inteiro de detalhes que é essa bagagem toda que eu levei para lá e das minhas vivências e de tudo, né? Então eu entendi que de repente eu estava exigindo uma coisa, ou tentando passar alguma coisa que essa pessoa nunca tinha sentado numa Sim. mesa de um restaurante daquele jeito ou daquele outro, ou de outro jeito, entendeu? E que ela não sentando naquele lugar, ela nunca entender também a importância do colega dela, Sim. né? Da louça, da iluminação, do som, É, não é só a comida, né? do tempo que o prato chega, Sim. da onde está o garfo, se o guardanapo está na mesa, se não está, se botou a bolacha embaixo do copo e molhou a mesa e não molhou, e o cara molhou o celular, entendeu? Então, são 1000 detalhes que a partir do momento que eu comecei a botar a minha equipe nesse lugar, mudou o nível de empatia Que e legal. compreensão ali. E aí disso também a gente desenrolou vários outros. Assim, depois eu fiz assim, sorteia 2 juntos, que daí eles têm que ir juntos e conversar sobre Que o legal. trabalho. Depois eu fiz também com os funcionários da Marina, né? Aí mensal também, o sorteio mensal. Fiz também com as pousadas de Paraty Legal. também. Com as pousadas a gente faz um fan tour também, a gente faz um tourzinho que a gente tem a brisa, né? Porque hoje o Gastromar são vários tentáculos. Então a gente tem a brisa, que é uma balsinha, uma embarcação, que é um catamarãzinho que busca os clientes no centro histórico. Então você já pode começar a chegar no restaurante navegando. Que Então, legal. quando a gente faz o fan tour, a gente passa, né, o pessoal das pousadas por tudo isso. Vai, pega a brisa, só que aí eu paro sem pressa já numa ilha, você desembarca no sem pressa, vê como é que funciona, eu explico como é que é a experiência, né? A gente faz ali um brinde, um aperitivo e depois desembarca no restaurante Que para entender o que legal. que é. Aí fala da horta, a gente tem a Casa Tomate hoje também, que é uma casa de hospedagem, de locação de temporada, que tem todo o conceito gastronômico. Então você chega, tem uma caixa da horta e tem Que todo, você pode legal. contratar um almoço para casa que você está hospedado. Então tem tudo Nossa, isso. isso é muito. Não, eu adorei a parte de você envolver e dar a experiência do seu cliente para o seu funcionário. É muito legal, isso Isso é é muito uma das importante. principais coisas. Aqui, graças a Deus, a gente também tem muitas. A gente faz muito isso do pessoal usar os produtos. Eu vi ali na tua Né? área da galera, tem um super fogão, um super forno. A gente deixa justamente para isso, para eles terem a experiência do que é cozinhar numa coisa assim. Você vê, quando a gente fala do produto, a gente não está falando que o produto ele vai, que a comida vai ficar mais gostosa nele, porque a gente acha, ou porque é uma história, ou porque é só uma frase de marketing. É porque a gente sabe como funciona, a gente aprende a usar. Claro, Né? Óbvio que nas nossas proporções, né? Sem uma questão profissional, mas a gente já vê a diferença no nosso dia a dia. claro. Né? Então, você ter essa linha e trazer o funcionário para realmente sentar na cadeira do cliente, É, com certeza enriquece demais demais. o todo, né, do conhecimento dele, né, para justamente ele vai, com certeza, a melhor, você tem um ganho de performance direto ali, Não, com melhorou certeza. assim tudo. E aí é isso, você vai olhar para o seu cliente, você sabe o que ele está sentindo, É, né? Pelo menos você que já tem um legal. pouco do entendimento ali e vai saber também lidar com situações, né? Porque é isso, o restaurante, quando você lida com o público e principalmente com comida que é altamente perecível,
você tem situações adversas, assim. Então, você vai também saber desenrolar e ter mais propriedade para poder resolver, É. né? Da mesma forma que a gente faz também os treinamentos com a equipe, com os fornecedores, de trazer. Então, desde do nosso parceiro hoje, que é o Johnny, que faz as nossas massas, que, nossa, a gente desenvolveu a frégola, que no Brasil só tinha Que frégola importada, legal. que é uma massa redondinha. E a gente desenvolveu em Paraty, finalizada no forno a lenha e tal. Então, o Que Johnny vai legal. lá e fala, e treina a equipe também, fala, olha, a gente faz assim, na Itália fazia-se assim, e hoje tem a tráfila de bronze que faz. Então, assim, é muito legal, porque quando alguém vai falar da frégula, o garçom vai saber, né? Se o cara foi para a Itália, se o cliente teve a oportunidade, porque ali também a gente está num ambiente de uma marina que as pessoas, né, é um público viajado, é um público curioso que Sim. viaja atrás de comida É, também. porque Então, eu gosto de coisa o boa, né? pessoal gosta de coisa boa. Não tem, eu nunca vi um dono de barco chato que não gosta de viver bem, comer bem e beber bem, porque Também não conheço, não. realmente é um nicho que é para quem gosta de comer, beber e tal. Não, até porque o barco não é um hobby barato. Não é um hobby Né? Então, barato, assim, para né? você chegar a ter isso como É uma como hobby, você já conquista, precisa ter conquistado muita coisa na vida. muita coisa, exatamente. Então ali eu vi, aí a gente tem, né, o piquenique náutico, por exemplo, foi ali de ficar observando o que que a galera queria fazer no barco e não consegue fazer no barco, Que porque legal. todo brasileiro tem a maioria tem uma churrasqueira no barco. Não, é um desafio fazer churrasco ali. Eu gosto de fazer churrasco. Enfim, mas é Mas assim, não é aí eu falei, fácil. gente, mas assim, mas o cara não tem, vamos fazer um box, então, que a gente leva os aperitivos, eu não sei o que lá, porque, né, se ele tiver um marinheiro, o marinheiro está sobrecarregado, fazendo churrasco, arrumando, servindo caipirinha. Então, tudo isso a gente foi ali observando para tentar amparar todas as pontas. Olha só. Isso é muito legal, né? O todo. E me responde uma coisa: como que é? O Sem Pressa, ele sempre está ancorado ou ele faz também em alto mar? Não, não, a experiência é o seguinte, você contrata a experiência completa, que é de 2 a 18 pessoas, e esse grupo é um grupo exclusivo, eu não monto grupos, né? A não ser que a Tá. gente faça, assim, às vezes a gente já fez, de vez em quando eu faço algumas ações com patrocínio, com tal, que aí a pessoa compra uma vaga, né? Um Tá. convite. Mas, no geral, a experiência sempre é essa de 2 a 18 pessoas, é uma experiência de 5 horas. Você embarca na marina e aí ali tem uma mesa que eu coloco todos os tesouros da região. Que legal. Então você já começa ali com boas-vindas, com uma mesa que eu tenho assim, desde das flores que eu plantei no meu jardim, literalmente, para decorar. Tem vários produtos que eu desenhei com os artesãos locais de Paraty. Tudo ali tem uma história. Então, assim, o tecido da toalha fui eu que botei, não sei aonde, né, sabe? Tudo tem uma história. E aí a gente navega e faz de 2 a 3 paradas Que pela legal. Baía de Paraty. Então, a primeira parada, eu solto mais uns aperitivos da cozinha, e a gente prepara, a gente pré-produz, né, as coisas, a gente leva todo o mise en place pronto, a maioria do mise en place pronto, e algumas coisas pré-produzidas, mas a gente literalmente cozinha a bordo. Que E legal. aí, então, na primeira parada, né, os convidados entram na água, a gente tem um bar, as bebidas, né, o serviço mesmo. É um dia para você ficar assim, mimado no último grau e sem pressa total. E aí, na segunda parada, a gente faz o almoço servido mesmo. Depois tem a sobremesa, a gente tem a parte de cima do barco, a gente serve, a gente mima assim o cliente até Nossa, não que poder mais. legal. Que experiência E nesse gostosa. lugar paradisíaco que é Paraty, Não, né? E aí a você gente falou tudo. retorna para a Marina, a pessoa ainda toma uma saideira no restaurante, Que né? E aquela legal. coisa vai. Que legal. Não, isso é realmente é um projeto muito bonito, né? De É, se ver. É um projeto, dá vontade de ir. dá Né? vontade de ir. Até tinha coisa, né, de fazer mais barcos. Todo mundo falava, não tem, nossa, eu tento reservar o sem pressa, não tem data, não tem data. Aí, ao invés de eu fazer um segundo barco, porque é muito difícil você, às vezes, replicar, né, detalhadamente ali alguma coisa, eu não queria que houvesse comparação, então eu comecei a pegar vários barqueiros locais que ao longo dessas navegadas aí eu vi, nossa, olha que barquinho bonito, olha esse barquinho, que legal, nossa, olha esse cara como é cuidadoso. A gente tem um turismo náutico enorme, né, em Paraty, e aí quando você vai no cais ali, tem um monte de barquinho que você pode sair. Aí eu comecei eu criei o projeto Mais Barco, onde a gente tem
14 barcos atualmente, Que legal. de parceiros, e até para tentar regularizar um pouco o valor dessa experiência, porque às vezes a pessoa falava, para você é tanto, para você é tanto. Então, eu comecei a ajudar esses barqueiros com esse lado comercial, para eu direcionar o meu cliente que não tinha data no Sem Pressa, para eles, que é um público que valoriza realmente, né? Sim. E com o meu piquenique náutico. Então, Que é um programa legal. mais econômico, mas que você tem uma experiência super autêntica, né? E esse barqueiro ele ganha no bar, ele ganha até com os meus fornecedores, das Sim. bebidas e tal. Então ficou um projeto muito amarradinho, Não, né? e vira um segundo negócio que desenvolve a economia do A lugar. gente fomentou Né? super a Isso é economia local, tenho ótimo. muito orgulho Nossa, disso. É. parabéns, viu? Parabéns por toda a história, por ter, sabe, acreditado no seu ideal, né? Por acreditar também na cidade que você decidiu empreender, né? Que isso é um outro ponto É. fundamental. Com certeza as pessoas lá são muito gratas por isso, né? E por, assim, por realmente apresentar um negócio diferente. Né? Porque a gente vê que tem amor de ponta a ponta aqui, e Tem, para é. o empreendedor é necessário isso. Né? E um pouco de loucura, né? Tem que ter. Amor de ponta a ponta e Ah, loucura, porque é resiliência, é noite é, sem dormir, é, né? É tudo. essas coisas são. Só quem tá na pele sabe. Né? O que É, é, e o quanto é difícil não desistir. é. Né? Quantas vezes isso passa pela cabeça, eu vou parar com isso que já não aguento mais. Mas é aquela coisa, né? A gente tem um propósito. Então a gente tem que entregar esse É propósito, né? verdade, é Mas verdade. me conta uma última coisa pra gente finalizar. Seu livro. Pois é, Olha, eu fui no lançamento dele, achei incrível, que né? legal. Como é que foi passar essa coisa, o Sem Pressa pro livro? Olha, eu falei, tinha falado que o maior desafio tinha sido fazer o restaurante. O livro acho que foi o segundo, assim, porque o livro a gente, na verdade, assim, demorou 4 anos. Foi uma gestação de 4 anos o livro. Eu estava um dia, uma temporada assim, trabalhando que nem louca. Uma amiga minha, uma cliente da Marina, que virou uma grande amiga, virou um dia, era dia de Reis, 6 de janeiro. Ela falou: Gi, vem. Ela tem um barco, vem descansar aqui, vem tomar um drink aqui, você precisa parar de. Estava assim, acabada. Cheguei lá, dela, não, a gente vai te servir um drink, você vai sentar aí, você não vai fazer nada. Tá bom. Ah, não sei o que lá. Daí eu comecei a contar o que estava rolando, né, e tal. Aí ela falou: Nossa, Gi, você precisa escrever um livro, sabe? Olha a tua história, a tua trajetória. Poxa, de você sair de uma cidade grande, empreender num lugar super desafiador e tararã. Deu, não, eu sei, mas aí. Aí você precisa parar com essa síndrome de vira-lata, entendeu? Aí você precisa colocar a tua história, porque você é uma mulher que consegue, meu, rebolar e equilibrar vários pratinhos. Aí eu falei, tá bom, eu escrevo, mas se você escrever comigo, se você me ajudar, porque a Suzete, ela é advogada, já tinha escrito livro na área dela, e uma devoradora, né, como eu disse, de livros, e já tinha feito curso de escrita, então tá bom, então vamos fazer, vamos fazer. E aí a gente começou a desenhar esse projeto, assim, tiveram várias reflexões ali do que seria esse livro. Eu queria colocar a minha trajetória, sim, mas eu não queria que fosse uma coisa biográfica, porque eu não tenho nem idade para isso, sou muito jovem, entendeu? É isso aí, é mesmo. Mas eu queria, realmente, eu via o quanto as pessoas que eu conversava ali, que estavam no barco e que vinham perguntar da minha vida, ficavam muito assim instigadas, interessadas, e curiosas sobre, mas e aí? E você mora aqui? Você tem filhos? Seus filhos estudam aonde? Mas como é que foi? Mas sabe, assim ficava muito isso. Então e ao mesmo tempo assim, mas eu estou em Paraty, muita dica, né? Vou para onde? O que que é legal fazer e tal. Mas aí a gente chegou nisso. Eu não queria que fosse um guia, eu não queria que fosse uma coisa biográfica, e aí a gente entrou com essa ideia da narrativa poética. Eu sempre amei poesia, e a Suzete também. E a poesia, ela te dá essas entrelinhas, né? Essas interpretações, e a gente conseguiu brincar muito com as palavras, homenagear muitas pessoas ali naquela navegada ali. Então, o livro ele começa com essa narrativa poética, eu falo desde a minha ida a Nova York, mas é ali, tá tudo. Que Se legal. você começa a ler, você consegue entender. As imagens são Não, maravilhosas, né? não, O o livro tá, fotógrafo é o o Rômulo livro tá muito bem Fialdini, feito. sob a direção de arte da Tissy Brown, que é uma mulher que eu admiro muito desde, sei lá, muito nova. A Tissy tem esse olhar fora da casinha.
E o Rômulo tem esse olhar completamente, eu diria até lúdico e artístico, que eles vieram também, que para mim foi uma experiência incrível, deles olharem para aquilo que eu olhava todo dia de uma forma diferente. Todo mundo adora meu Instagram, o Gastronauta fala, Sim. nossa, Gisele, eu sigo, todo mundo ama, assim. E aí eles conseguiam, aí ela falava assim, não, Gi, essa foto é óbvia, isso aqui podem gostar, mas a gente vai botar uma coisa diferente no livro. E eu fiquei muito encantada, assim, com esse processo, porque trabalhou muito o meu olhar, até para eu ver que lado, outros lados que eu posso olhar para mostrar a beleza de Paraty. E aí depois a gente entra com as receitas, foi super difícil também, né? Escolher as receitas, eu queria que fossem receitas relativamente fáceis e então as receitas são divididas por frutos do mar. Então tem o Sim. peixe, a lula, porque o que eu mais recebo de ligação é assim, ai, Gi, eu tenho um camarão aqui na mão, o que que eu faço? Nossa, o peixe, eu não faço peixe em casa porque eu tenho medo de fazer peixe. E é isso, aí você perdeu o medo, então as receitas são relativamente fáceis e acessíveis. E depois tem as páginas amarelas que fala-se sobre o projeto. E aí eu conto a historinha de cada tentáculo aí do Gastromar. Não. Olha, o Então, livro ficou muito bem foi feito, um né? parto Eu, muito lindo. Eu estou muito feliz com o livro. não, olha, eu vou te falar do ponto de vista de convidado no dia Legal. do lançamento, os detalhes, a forma que foi feita. Maravilhoso. Onde é que as pessoas podem achar o livro? O livro tem no meu site, no meu Instagram tem um link, você pode entrar no site. A gente tem um dos tentáculos é a Casa Goya, que é a lojinha lá, que é uma curadoria que eu fiz com os artesãos locais, com marcas nacionais, então dá para comprar através do Gastromar. Quando você compra no Gastromar, na verdade, ele vem com a sacolinha, a Eu, rede da eu, Marulho é, Eco, que foi um que detalhe é uma incrível. coisa linda, que é um projeto na Ilha Gostei Grande, muito. que eles retiram as redes, né, de pesca do mar, que é um dos maiores poluentes e tal, riscos para a vida marinha, e reciclam. Então, o livro Que vem legal. nessa redinha Não, reciclada, eu e o adorei. livro foi publicado pela Martins Fontes, em português e inglês. O livro Olha, está atravessando aí o oceano, e ele pode ser encontrado, né, em todas as livrarias também. que legal, que legal. Detalhe, a gente está fazendo agora, terça-feira, amanhã, dia 11 de novembro, o lançamento em Campinas e 13, quinta-feira, em Ribeirão Preto. Ah, isso. E a gente já vai fazer o Boa, Stories, que acho que a publicação vai ser daqui 2 semanas, então já vai ter boa, já passado, mas vamos já vai fazer lançar. no outro. Boa. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta, até para premiar todas as coisas, assim. Eu, de novo, recomendo muito a leitura do livro. O livro ficou incrível, mas eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta Vai que tem a ver. ver com um certo range top. Ah, Como é ter um Lofra e poder cozinhar num Lofra no dia a dia, dentro do barco? olha, eu vou falar uma palavra, é um tesão. Ah, que ótimo, né? Não, é muito bom, é assim, é realmente, é uma conquista. E eu acho que quando eu olho para ele, literalmente eu falo, nossa, eu cheguei até aqui, Que sabe? legal. Eu acho que quando você realmente investe, né, em produtos que são de altíssima qualidade, tanto no design como na tecnologia, é porque você, além de valorizar isso, consegue adquirir aquilo, né? Sim. Então, eu acho que eu relaciono muito como uma conquista, assim como todas as outras coisas que eu consegui colocar no Gastromar, mas realmente, agora com o Lofra, não sempre é essa, tá uma coisa, as pessoas babam, elas chegam e falam assim, nossa, o que que é isso? Que fogão lindo! E tal. E aí tem aquela coisa também de você ter um fogo baixo, baixinho, para cozinhar, a coisa da chama, porque eu tenho vento, né? Eu tenho uma Sim. janela, eu navego. Muitas vezes, antes eu não conseguia, eu tinha que desligar o fogão enquanto eu navegava de um ponto para outro. Agora dá para deixar ligado. Olha isso. Ele não Incrível. apaga. Que bom ver Então, tem isso. vários detalhes ali, assim, o espaço dele hoje, estou entrando em detalhes, tá? Porque, assim, realmente Não, eu estou apaixonada. é. E eu tinha um negócio, né? Eu trabalho com umas panelas de barro grandes, até por causa, né, assim, de misturar essa coisa da cozinha brasileira com o evento ali, com, né, tal. E aí, panelas grandes, antes eu não conseguia encaixar duas panelas grandes, agora, assim, a área dele é É incrível, incrível. né? E o range top tem essa coisa também que eu queria muito, eu não queria que o botão ficasse perto das bocas, que Ah, geralmente os cooktops têm isso, e é uma coisa que me é. incomodava muito, de você mexer e tá quente ali, então o range top ele tem essa vantagem que você realmente tem a área de cozimento inteira para panela, você não vai esbarrar aquilo em nenhum momento. O range top eu acho fantástico, né? Ele traz a parte de cima de um fogão, né? É, Então, essa
essa coisa de ter mais espaço para panelas grandes e tudo mais. Não, é incrível a fantástico. estabilidade dele, das bocas e tal. É. Nossa, que ótimo. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Assim, de saber que a gente pode ajudar também, de alguma forma, o projeto a melhorar e cada vez crescer mais. Queria de novo te parabenizar, né, por tudo. Obrigada. Te agradecer por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente, contar Obrigada. um pouco da sua história, né? Inclusive, eu queria que você falasse o seu Instagram e tudo O mais. Instagram é @gastromar, é uma âncora. @gastromar e o site é gastromarparati com y.com e através do site hoje, que também foi uma conquista gigante, a gente conseguiu desenvolver no nosso site um sistema próprio de reserva. Então lá você consegue reservar o restaurante, reservar o sem pressa, ver todas as informações da experiência. Tem o link da Casa Goya também para comprar o livro, tem todas as informações dos eventos, enfim, Que ali o legal. site ficou bem funcional. Ó, tem no nosso Instagram também, a gente segue, então podem pegar por lá também. Legal, legal. Uma última pergunta. Gostou de comprar na Center Airbnb? Nossa, adorei, gente. Atendimento aqui, ó. Já virei, além de fã frequente assídua, já estou aqui em namoro com outros Ai, produtos, que ótimo. né? A pessoa, assim, já ficou realmente ligada. Ah, não, a gente gosta muito de ter essa conexão tanto com os nossos clientes quanto com os nossos parceiros. E assim, poxa, você tem gente que você consegue ver o que a pessoa fez e consegue admirar. É Não, muito maravilhoso. legal. E o carinho da Jailma também, maravilhosa. Ai, que ótimo. Respondem todas as dúvidas, né? Porque é isso, quando você vai fazer um investimento alto numa coisa que é realmente um pouco fora Do tradicional, do né? tradicional, eu acho que você tem que ali sanar todas as suas dúvidas, ter segurança na compra, e a Jaima foi super disponível Que e ótimo. muito legal mesmo. Não, e eu tenho um presentinho para você. Ai, que bom, Então, adoro! por favor. Olha, essa aqui é a nossa caixinha. Ai, Eu que espero que você linda, que goste. linda. Né? É um. Olha lá, pra- o Laufra, que lindo. É um loufre, Aqui. exatamente, Ah, que né? lindo. Bom, gente, isso aqui eu já amei, porque fita métrica é a coisa que eu mais uso na minha vida. Ajuda Eu bastante, tenho né? assim na minha mesa de cabeceira, eu tenho no carro. Não, eu uso fita métrica para tudo. E essa é das boas, viu? Você vai Que gostar bastante. maravilha! Para quem assina projetos com identidade. Adoro. Acho que não tem nada. Acho que a frase combina com o Gastromar, né? Combina, combina muito. Ai, que lindo! Que legal! Esse é um caderninho para te ajudar no seu. Maravilhoso. Você sabe que eu tenho caixas e caixas, eu sempre anotei tudo em caderninho. Quando eu fui para Paraty, todas as minhas receitas estavam em caderninho, e aí eu tive um amigo que eu fiz lá, o Didito, ele ditou todas as minhas receitas. Então, tudo o que estava nos caderninhos eu tenho agora Que digitalizado. legal. Foi muito legal. Então, eu estava precisando de um caderno novo mesmo Que para ótimo. E botar. tem um planner aí também, um planner semanal, que é para você colocar lá e você vai anotando Adorei. todos os dias, e um lapisinho infinito. Adorei, presentaço. Ai, que Será super útil. Ah, eu fico muito Obrigada. E feliz que você parabéns gostou também, também. gente, pela identidade de vocês. Obrigado, Esses detalhes todos, né, contam muito. com certeza. E muito, de novo, muito obrigado por tudo, tanto por ter vindo, quanto por tudo, e por ter confiado na gente, Legal. né? Que isso legal. também é uma das coisas que a gente tem que agradecer a todos os dias, Não, vida né? longa aí o podcast, que eu acho que o que vocês colocam também é muito legal. Eu acho que tem que haver essa Obrigado. conversa, né? Para o pessoal ouvir, se inspirar, ou trocar, ou se identificar, ou não, falar, nossa, que eu não quero, de jeito nenhum. De Não um é? jeito ou de outro, é para a pessoa ter uma luz, né? Seja eu quero isso ou não quero. Exatamente, é sempre bom. Ai, mas, de novo, eu fico muito feliz. Muito Obrigada, obrigado. obrigada, Gabriel. Obrigada. E você que gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.